Mateus capítulo 5, versículo 6. É um texto conhecido, nosso, e muitas vezes já falamos aqui em alguns momentos sobre esse texto, ou já comentamos ele em algum momento, mas queria falar mais uma vez nesse texto com vocês. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aí, meu querido, falando sobre o livro mais um pouco, Mateus ele tem a intenção de dar a informação de que Jesus é o rei. E o Sermão do Monte, que é o capítulo 5 ao capítulo 7, vai ser uma espécie de plataforma do rei. É ali que é o discurso, que é o grande discurso, que é a grande pregação, o grande sermão da Bíblia, é esse Sermão do Monte. E aí, o Sermão do Monte, muitos teólogos veem esse Sermão do Monte como uma espécie de síntese daquilo que Jesus pregou, como se fosse todo o teor, toda a essência daquilo que foi falado, pregado, agido por Jesus, estivesse também ali no Sermão do Monte. E a gente pode encontrar alguns fragmentos e muitas vezes algumas versículos semelhantes com relação ao Sermão do Monte durante todo o Novo Testamento. A gente percebe que a carta, por exemplo, as epístolas de Paulo, muitas vezes tem algumas referências diretas ao Sermão do Monte, Tiago também. Então a gente percebe que os autores do Novo Testamento também usaram o ensinamento de Jesus também nas escritas. E aí, um pensamento natural, mas equivocado, sobre o Sermão do Monte, é que muitas dessas bem-aventuranças podem ser vistas de forma isolada, e o que não é verdade. Por exemplo, muitos acham que é possível ser manso de coração, mas, por exemplo, não ter fome e sede. É possível, por exemplo, que algum dos discípulos sejam pobres de espíritos, mas talvez não seja pacificador. É um equívoco, porque as bem-aventuranças é apresentado como se fosse uma espécie de escada, que o discípulo ele vai precisando galgar, andar a cada degrau, e cada bem-aventurança, a representação de cada bem-aventurança é um degrau. Então, todas essas características são reunidas numa só pessoa, de uma só discípulo. Então, é impossível alguém ser pacificador, mas não ser pobre de espírito. Então, a gente precisa olhar esse texto com essa perspectiva. Jesus também fala algo interessante, que é de fome e sede. E ele dá essa referência como se fosse algo comum, como uma referência comum a todos nós. Todos nós temos fome e temos sede. E aí talvez algumas pessoas possam não saber o que é passar fome de fato, mas em alguns momentos nós sentimos fome, nós sentimos sede. E Jesus dá essa referência de uma forma bem simples e direta, porque para a gente entender exatamente isso. Então, é claro que essa fome e sede não é um apetite, por exemplo, que ela é saciada com um prato de comida. Essa sede não é saciada, por exemplo, como um copo d'água, mas, na verdade, é como se fosse uma fome, uma sede de um discípulo que está, durante a vida toda, não experimentou exatamente aquilo que pode saciar aquela sede. Uma pessoa que passou a vida toda que não pode exatamente comer nada ou beber nada que possa ter sido saciada a sua sede ou a sua fome. Então, é uma fome que não vem de elementos naturais, de elementos físicos, mas que só Deus pode nos preencher. E aí, pensando nisso, sendo assim, a bem-aventurança é, em realidade, uma pergunta e um desafio. Até que ponto você deseja a justiça? Até que ponto nós desejamos? Até que ponto nós temos fome e sede de justiça? Você a quer na medida em que o faminto deseja algo para comer e o sedento algo para beber? Nós desejamos aquilo como se alguém que está com muita fome, passando fome, quer um prato de comida?
ou se alguém que necessita de muita água quer um copo d'água? Em que grau, em que intensidade nós desejamos a justiça? Essa é a pergunta e o desafio que cada discípulo do Senhor Jesus precisa fazer para si mesmo. E aí, um livro muito famoso sobre o tema é do exegeta e do comentarista John Stott. Ele fala com maior propriedade desse texto e ele vai apresentar, por exemplo, ele fala sobre 3 justiças na Bíblia. E aí, a justiça em 3 aspectos: a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. A justiça legal, moral e a social. E eu queria falar exatamente isso com você. Porque temos visto aspectos que o mundo precisa ser preenchido com a justiça. Nesses últimos dias, e não 2 semanas atrás, mas digo em anos atrás. A corrupção, muitas vezes preenchido com a ideia de uma ação social, de alimentar aquele que tem fome, ou de alguma falta de uma justiça, de alguma falta de alguém passou preconceito. Muitas notícias têm vindo às nossas televisões, nossas rádios, nossos celulares, e que têm deixado a gente abalado muitas vezes. E muitas vezes, não poucas vezes, nós temos ouvido falar sobre justiça. Se você colocar justiça no Google, vai aparecer todas essas notícias que a gente falou, que a gente tem visto, por exemplo, se a gente ligar a televisão aí no horário nobre, das 8 horas, por exemplo. A gente percebe que o mundo apresenta suas faltas de justiça. Em que grau, em que intensidade a igreja tem se apresentado para preencher essa falta de justiça? Como embaixador de Cristo nessa terra. Não a sua própria justiça, mas a justiça daquele discípulo que foi transformado pelo caráter, transformado o caráter diante do caráter de Cristo. E aí, eu queria apresentar essas 3 justiças. Sobre qual justiça, de fato, nós temos falado aqui? A justiça legal. A justiça legal é a justificação, um relacionamento certo com Deus. E aí, a justiça legal a gente pode encarar, a gente pode demonstrar como se fosse como a gente se relaciona certo com Deus. E aí, os judeus rejeitaram a justificação e a justiça de Deus. E tendo experimentado e criado uma justiça para si mesmo, rejeitaram a de Deus. Como diz, por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, judeus, nesse momento em que Paulo está falando, eles criaram uma própria justiça para que pudesse rejeitar, ou seja, uma forma que eles inventaram para se relacionar certamente com Deus da forma deles. E aí, isso apresenta para nós uma forma, que existe uma forma certa para se relacionar com Deus. Qual é? A nossa que a gente vê? Não, é a de Deus que se apresenta. Deus se apresenta com a sua justiça. E não somos nós que inventamos a justiça para que nós podemos se relacionar com Ele. Apesar de ser uma afirmação correta, não é dessa justiça que estamos falando aqui no Sermão do Monte. Nem a justiça moral. A justiça moral é aquela justiça de caráter de conduta que agrada a Deus. Jesus prossegue depois das bem-aventuranças constratando essa justiça cristã com a dos fariseus. E aí, ele lá no versículo 20, do capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for e muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí, essa justiça moral, essa forma de entender e de como ser esse relacionamento com Deus, a gente não vê no Sermão do Monte, mas a gente percebe que existe uma outra justiça, a justiça que é maior que a dos fariseus. E aí existe uma motivação, é a justiça que vem do interior, é a justiça que vem da mente, do coração. É um erro
supor que a palavra justiça se resume a significar somente um relacionamento com Deus, porque ela abrange outras coisas. Da mesma forma que é equívoco falar que essa justiça é somente uma ação social, somente a parte horizontal, somente o relacionamento uns com os outros. Essa justiça, ela complementa uma a outra. Essa justiça, ela precisa ser vertical do quanto horizontal. Eu não consigo ser crente se eu não me relacionar com o próximo. Eu não consigo me relacionar com Deus. Não consigo me relacionar com o próximo se eu não me relacionar com Deus. Um é reflexo do outro. O meu relacionamento com Deus reflete no meu relacionamento com o próximo. É necessário que a gente precise entender isso. Entender que eu não posso separar as duas coisas. E é desse tipo de relacionamento, é desse tipo de justiça que Jesus está falando aqui. A justiça moral envolve a justiça social. E aí, a justiça social, segundo aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis e da justiça dos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e dos relacionamentos familiares. Então, a gente percebe que a justiça social, como a gente percebe nos Antigos Testamento, por exemplo, refere-se aos direitos dos outros, refere-se ao relacionamento uns com os outros. A justiça de Deus, ela requer que nosso relacionamento tenha uma justiça maior que a do próximo. Então é natural, como ser humanos que somos, quando a gente é privado de algum desses itens que acabamos de falar, a gente recorra a algum tipo de justiça. E aí, talvez nem a justiça dos homens, talvez a nossa própria justiça, a nossa justiça pessoal, que é baseada na vingança, que é baseada em algum momento em pagar o mal com o mal. E é nesse sentido em que o mundo vai caminhando, quando rejeita a justiça de Deus, quando rejeita a justiça do relacionamento uns com os outros que Deus deu. É exatamente nesse sentido em que o mundo vai caminhando, em que as coisas vão acontecendo, em que cada vez mais o relacionamento uns com os outros vão se esfriando, em que cada vez mais o relacionamento uns com os outros vai caindo na frieza e na indiferença e muitas vezes na raiva, no ódio. É exatamente nessa justiça que nós pedimos de nós mesmos, nós colocamos através do nosso sentimento, do nosso coração, o nosso próprio coração, a gente vai acabando entrando nessa frieza uns com os outros. Mas existe uma outra justiça que vai além da justiça humana. A gente falou no meio de semana, e eu não vou aprofundar tanto. Existe uma justiça que vai além da própria justiça, que é, como disse lá em João capítulo 8, a mulher adúltera e Jesus, naquele momento, naquele ambiente ali, naquele contexto, a mulher que foi pega adúltera, ela deveria, naquele contexto, pela lei de Moisés, ser apedrejada. Mas Jesus, ele vai além daquela justiça ali comum, da literal. Ela vai de uma justiça que vai além da justiça. Ele vai na misericórdia. Ele aplica a misericórdia àquilo tudo. Ele aplica algo que vai além da literalidade da lei. Ele vai no interior do coração. Ele apresenta uma transformação, ele apresenta o perdão e apresenta uma transformação. Porque o perdão está ligado ali a uma transformação. É necessário, foi abençoada com o perdão, mas é necessário que ela deveria ser transformada também. Vai, não peques mais. Então, meu querido, nosso relacionamento uns com os outros, a nossa justiça, nosso relacionamento com o outro deve ser além da justiça literal, deve ser além da justiça da lei. Não que a lei dos homens seja ruim. Eu não estou aqui pregando uma anarquia, não estou pregando aqui uma forma de acabar com a lei dos homens. O que estou dizendo aqui é que quando as leis dos homens são insuficientes nos relacionamentos uns com os outros, o que deve prevalecer é a misericórdia. Quando a minha e a sua lei, a nossa lei humana, ela é insuficiente para atender o próximo, o que deve acontecer é a justiça de Deus.
é a justiça da misericórdia. É tratar o outro, que vai além da lei, o que vai além do que nós vemos. E aí, como isso? Paulo também fala em 1 Tessalonicenses, ele aconselha a igreja para não pagar mal com mal. Lá no capítulo 5, ele aconselha a não pagar mal com mal, mas pagar com bem, com bondade. Ou seja, a misericórdia, a bondade devem estar nos relacionamentos uns com os outros. A minha vida e a sua vida, ela não deve estar pautada nas nossas opiniões, nos nossos achismos, nos nossos preconceitos. A justiça que vem de Deus, ela não agride aquele quem agride o outro. Ela abençoa aquele o agressor e também o que foi agredido. É talvez difícil para a gente ouvir isso num momento como esse, mas em nenhum momento Cristo concordou com a frase do bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido arrependido. Aquele que foi o agressor, que seja arrependido. Aquele que foi agredido também merece ser abençoado. Então, meu querido, a nossa ideia, a ideia de Cristo, a justiça de Deus, ela não abençoa uns e amaldiçoa outros com a liberalidade. A cruz de Cristo foi para todos, assim como a bondade é para todos. E nossa misericórdia, a misericórdia que devemos agir é uns com os outros. A igreja, nesse sentido de apresentar o que o mundo precisa, é a justiça de Deus, não a nossa justiça. Não a justiça humana, não os achismos humanos. O que devemos, para qual igreja nós iremos voltar quando tudo isso acabar? Para qual igreja nós iremos voltar quando as portas estarem abertas? Qual é a nossa opinião com relação ao outro? Qual é a nossa ação com relação ao outro? E aqui não estou falando só de contribuição da ação social, mas também vai nos relacionamentos. Qual é o nosso nível de tratamento uns com os outros? É necessário que você, tenhamos o coração quebrado, porque cada um de nós, muitas vezes, passamos por isso, de um lado ou por outro, mas muitas vezes nós passamos por isso. E a justiça de Deus, relacionamento, e a justiça de Deus, ela requer nesse relacionamento. Então, o discípulo que tem fome e sede de justiça, o discípulo que chega a esse ponto com fome e sede de justiça será saciado, é essa justiça do relacionamento uns com os outros. É a justiça de Deus, é a justiça que vai além da própria lei. Não é o que você está querendo e muitas vezes entrando nas ruas e por alguma coisa ou não. Qual é a minha justiça no meu relacionamento? Qual é a minha justiça no meu tratamento com o próximo? Muito me preocupa quando a gente precisa recorrer ao que a igreja precisa fazer, sendo que está explícito nesse tempo. A gente precisa ser igreja. Quando o mundo apresenta suas falhas, nós devemos apresentar não a solução, porque a solução está na mão da igreja, porque nós somos os bons. É porque Cristo nos fez igreja para exatamente essa missão, para sermos embaixadores dele. Nós estamos em 4 paredes, nós estamos na terra, não somente com a missão de fazer barulho, de se reunir domingo à noite, domingo de manhã, no meio de semana, fazer uma festinha ou outra. A nossa missão no mundo, hoje e sempre, ela deve ser atender às falhas e às faltas do mundo. No sentido de falta justiça, a igreja precisa ser a justiça ali. Precisa atender com justiça. Falta amor, é a igreja que deve ser a primeira. Muitas vezes o mundo, ele não fala, não verbaliza essa falta, mas existe essa falta dentro de si. E aí, existe o final, a justiça futura. E aí eu quero ler Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá um dia que Deus vai estabelecer, meu querido, seu reino por inteiro. Por inteiro. E aí não haverá mais crise,
não haverá mais pandemia, não haverá mais falência, não haverá mais doença, não haverá mais preconceitos, não haverá mais nada disso. A única coisa que vai acontecer é o que já foi orado aqui e que também está no Sermão do Monte. O reino de Deus, o governo de Deus estabelecerá. De uma vez por todas. De uma vez por todas. E nesse momento é que a gente vai se reunir ali em plena paz, na plenitude da paz. Mas até lá, a gente vai caminhando nesse mundo que vai apresentando suas mazelas, em que a igreja precisa atacar, no bom sentido, essas mazelas, no bom sentido, e atender à falta do que o mundo tem. A justiça de Deus, ela queima no coração do discípulo, para que ela possa ser colocada e aplicada nos relacionamentos uns com os outros. Quando Paulo fala aquele texto lá em Filipenses, no capítulo 5, para a gente não pagar mal com mal, ele não está falando somente dos relacionamentos bons, ele está falando dos relacionamentos ruins que nós temos também. Que nossos relacionamentos não são só com pessoas boas, mas de vez em quando a gente encontra algumas pessoas que a gente não tem um bom relacionamento. São nesses momentos em que a gente precisa pagar o mal com o bem. São nesses momentos que a gente precisa entender que a justiça, ela vai além da nossos próprios interesses. Porque se fosse baseado no que eu achava, eu precisaria pagar o mal com o mal. Mas Cristo, ele nos ensina a pagar o mal com o bem. A pagar o mal com o amor. São nos agressores da cruz ali, nos agressores, os soldados romanos. São nesses momentos em que Jesus ora, naquele momento de dor ali que Jesus ora, perdoa, Senhor, não sabem o que fazem. Será que a gente precisa também ter esse amor no coração ao ponto de ter essa essência na oração? Perdoa, Senhor, talvez não sabe o que está fazendo. Perdoa, Senhor. Orar pelos que nos perseguem. São esses relacionamentos dos discípulos que a gente precisa aplicar a justiça de Deus. São nesses momentos em que a igreja precisa aplicar também a justiça daquilo que foi também, daquele que reconheceu e daquele que conheceu a justiça de Deus. Não existe aquele que foi justificado que não apresente a sua justiça também para uns com os outros. Que Deus nos abençoe e que orar com você. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. E clamamos, ó Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a pagar muitas vezes o mal com o bem nesse mundo. Deus, nos ajude a ter, ó Pai, a consciência de que nós somos igreja e que nós precisamos, ó Pai, apresentar a justiça e que são os nossos comportamentos, ó Pai, são os nossos relacionamentos uns com os outros que vão diferenciar, ó Pai, que vão atrair, ó Pai, a simpatia daqueles que estão lá de fora. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a ser essa igreja, Senhor Deus, que nos nossos relacionamentos uns com os outros aqui dentro possam atrair a simpatia do próximo. Também que nós possamos, ó Pai, a crescer, ó Pai, e invadir o mundo, Pai, no sentido de atrair essa simpatia, ó Pai, nessas pessoas, que essas pessoas possam reconhecer Deus nos nossos relacionamentos. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a ter esse relacionamento uns com os outros. Nos ajude a ter amor uns com os outros. Nos ajude, ó Pai, a pagar muitas vezes o mal com o bem. É um desafio muito grande em nossas vidas e em minha vida. Senhor Deus, nos ajude cada vez mais nisso. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. Querido, nós estamos encerrando e queria falar, por exemplo, do YouTube. Então, a gente está começando a ingressar nas lives no YouTube também. Então, nesse momento, eu queria que você curtisse e se inscrevesse no nosso canal no YouTube. O Gabriel vai colocar aí